Vamos lá, pessoal, mais um vídeo para a plataforma aí. Esse aqui é um vídeo real, tá? Não é um vídeo simulado. Então vamos ver como que vai ficar. Vamos começar. O que acontece com essa placa? Ela tá, a princípio, nos testes. Vamos começar por aqui, ó. Linha de bateria, positivo. No positivo da bateria, do conector da bateria. E negativo no negativo. Se apitar é porque está em curto. Não temos curto na linha de VBAT. Não está zerando e apitando. Então, não temos curto aqui na linha. Não temos curto na linha de VBAT. Não apitou. Deu 0, 0, 0 lá no multímetro, né? Mas vamos checar as outras fontes, as fontes principais. Começar aqui é VBAT, não deve estar em curto, não está. Essa aqui também não. Outra também não. Essa aqui a gente tem uma baixa resistência, percebe lá, 2,4 ohms no multímetro. Ou seja, temos um curto-circuito aqui. Essa placa vai ligar? Provavelmente não, porque sabemos que essa fonte é uma fonte que tem que estar operante para que gere a tensão para alimentar os circuitos que devem ser alimentados para fazer a placa funcionar. Então o que nós temos aqui, ó? Curto-circuito nessa bobina, que é a bobina. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó, tem uma foto da placa para demonstrar a bobina que está em curto, que a gente mediu lá ao terra, com uma baixa resistência. No caso nosso, seria essa bobina L4, que aparece bem aí, ó. É essa daqui, do centro. Onde que a gente mediu? A gente mediu aqui. Medimos aqui, ó, nesse ponto. Tanto faz, aqui ou aqui ela vai estar apitando lá no multímetro. Ou seja, ela está com uma resistência muito baixa e está indo ao terra, fazendo com que a tensão aqui fique 0. E essa tensão aqui é uma tensão que eu vou chamar, por enquanto, de sistema, que ela vai estar alimentando alguns componentes na placa. Vamos verificar quais os componentes. Vamos lá, pessoal, vamos checar essa bobina em curto aí, ver da onde que vem a linha que ela está ao curto, ou seja, que linha que é essa daqui que coloca aqui ao curto. Onde é gerada essa tensão? Essa tensão é gerada aqui em U21, tá? Esse componente aqui que eu assinalei em verde. Qual a linha dele que vai estar em curto? Vai estar em curto a linha de saída dele. Sai no pino 6. Se a gente for verificar, ó, essa bobina aqui. Então, a saída dele está ligada aqui na bobina. E essa bobina aqui alimenta alguma coisa aí para frente. O que ela alimenta nessa placa? Vamos aproveitar aqui a própria imagem para a gente falar. Ela vai alimentar o 10, que eu assinalei sendo esse cara aqui, tá? Ó, o 10. Ela alimenta o 26, aqui não dá para ver direito, mas aqui é o 26, tá? E alimenta também o 19, tá? Vamos primeiro aqui em U10. Essa linha, ela entra no pino 1 de U10. Vamos desenhar aqui. Então, ela vem aqui. Então, ele vai ligado aqui, vamos dizer, na saída dessa bobina. Essa linha como um todo, né, ela chega aqui no pino 1 desse cara. Onde mais? Aqui, ó, no pino 1 de U26. Então, o pino 1 de U26 também está nessa mesma linha. E aqui em cima a gente tem o 19, como eu falei para vocês. Ele tem 3 pinos, ó, aqui, aqui e ali. Então vamos supor que esse seja o pino de entrada dele. Então o pino de entrada dele vai estar ligado também na saída ali, vamos dizer assim, pegar a bobina como referência na bobina. Então todos esses três componentes aqui, ó, falando desses que a gente fez a ligação, eles estão ao terra, né? Ou seja, a entrada desse, o 10, o 26 e o 19, eles não vão estar funcionando, porque a entrada onde deveria ter essa tensão aqui, dessa bobina gerada por U21, vai estar ao terra. Esse cara, onde pode estar o defeito? Aí que é a grande questão. O defeito pode ser esse componente em curto, né, o próprio DC-DC, algum componente, no caso capacitor cerâmico, que geralmente entra em curto, ligado na linha de saída aqui, ou algum capacitor ligado em qualquer lugar nessa linha, ou seja,
algum capacitor que esteja ligado na linha de saída desse cara. Na verdade, eu estou falando saída, mas é entrada. Aqui já é entrada. Ali é saída, né? Aqui desse cara é saída e entra nesses outros três. Então, na linha de entrada, algum capacitor na linha de entrada poderia estar em curto, por exemplo, esse aqui, levando essa linha ao curto. Aí, todos esses componentes vão apitar o multímetro, vão estar ligados ao terra, né? Se a gente for medir, a gente vai pensar que esse cara vai estar queimado, esse vai estar queimado, esse vai estar queimado, e qualquer outro componente que esteja ligado, componente ao circuito, tá? Que esteja ligado nessa linha, vai apitar ao terra. Mas a gente vai ficar, por enquanto, nesses caras aqui, porque a gente sabe que essa linha está chegando nesses três circuitos, vamos chamar, nessas três malhas. Então, o que pode estar em curto? Algum capacitor, algum DC-DC, ou esse, ou esse, ou esse, até mesmo o de origem lá, o que gera a tensão. É o que eu chamo de circuito, curto-circuito que vai pulando, né? Assim, é curto-circuito que anda na placa, né? Você não sabe onde que ele está. Aqui a gente já tem um monte de componentes que pode estar em curto, né? Os próprios 4 DC-DC, um monte de capacitor que vai estar em volta aqui, aqui também, mas para o nosso caso aqui, ficou nessas linhas, ou seja, essa linha de saída, ela alimenta principalmente e fundamentalmente essas outras, então vamos chamar ela de primária. É uma linha primária, a gente sabe que essa linha aqui é uma linha de 5 volts, tá? Como a gente testou lá no começo e viu que a tensão de bateria não está ao curto, então ele está isolado. Ele não tem curto na entrada dele, ele tem na saída. Pode ser ele ainda? Pode ser ele que esteja em curto, mas a ser investigado. Então vai entrar VBAT, ou no caso 24 volts, quando alimentado pelo carregador, tá? Eles recebem essas duas alimentações só pela bateria ou com o carregador conectado. Vai entrar no pino 1 dele. Na verdade, ele entra, essa tensão de bateria ou carregador, pelo pino 5, tá? VBAT ou os 24 volts, tá? Aqui no pino 5. Mas esse cara aqui, ó, ele gera 5 volts, que ela se chama no esquema elétrico CIS5V, underline 5V, tá? Sai ali, chega aqui, o mesmo CIS5V. Aqui no pino 1 desse cara, no caso. E vai sair aqui no pino 5, vai sair a tensão que tem que sair para cada uma dessas outras fontes DC-DC. Vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar aqui e fazer a mesma analogia agora nesse diagrama em blocos. O que a gente vai ter aqui, ó? Vamos ter umas fontes DC-DC, tá? Eu desenhei algumas aqui, um processador e uma memória. Para a gente falar o seguinte. A gente tem esse primeiro DC-DC ligado em VBAT, tá? Aqui é VBAT, vem lá da bateria e alimenta os circuitos onde ele está conectado, essa linha. Então, vamos supor, esse primeiro cara aqui. Esse primeiro cara está ligado em VBAT. VBAT está ao terra. Beleza. Esse outro cara aqui também. Esse outro cara aqui também. Independente do que a gente tivesse aqui, tivesse esse outro aqui, esse outro cara ligado aqui também. Tudo que tiver ligado nessa linha vai estar apitando ao terra. E aquilo que eu falei, a gente vai ter, pode ter ligado nesses componentes, vou desenhar aqui, ó, capacitores, geralmente capacitores, tá? Ligado tanto na, vamos dizer, saída deles, ou na entrada. Aqui no caso, o que vai estar em curto vai ser capacitor que estiver ligado na entrada, que esteja ao terra, né? Todos os capacitores, um lado é terra e outro lado é a linha propriamente dita. Desenhar um maior aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente poderia ter um capacitor, um ou vários na mesma linha, tá? Desenhar 2 aqui, capacitor, tá? Cerâmico, geralmente. Que a outra ponta dele está ligada ao terra. Aqui também está ao terra. Isso aqui é símbolo de terra, tá? Então, por exemplo, se esse cara estiver em curto, ou seja, ligado daqui para cá, essa linha vem daqui, passa por aqui, coloca esse cara em curto, coloca esse cara em curto, coloca esse outro em curto, coloca esse também em curto e mais aquele em curto. E qualquer um que tivesse ligado na mesma linha que está em curto. Então, é impossível de saber quem está em curto. Pode ser apenas um capacitor em curto. Pode ser esse cara em curto, esse, todos que estiverem ligados
na mesma linha. Vamos lá, pessoal. Então, só recapitulando. Aqui em L4 vai apitar. Ó, 2,4 ohms ali, alguma coisa. Então, como eu disse, todos esses componentes vão estar apitando. Então, como que a gente pode fazer para eliminar os nossos passos? Essa vai ser a técnica. Então, eu vou mostrar ali. Para a gente seguir, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar a isolar os curtos-circuitos. Pode fazer para descobrir se é esse cara, se é esse ou se é aquele. Vamos isolar o circuito. Esse circuito tem essa bobina L4 na saída dele, do pino 6, né? Tá ligado aqui no pino 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar fora do circuito essa bobina. Eu vou desconectar, dessoldar um dos lados dela, para a gente ver se o curto-circuito vai permanecer aqui, aqui, aqui e aqui. Supondo que a gente, ao levantar essa bobina, o curto-circuito fique apenas aqui nessa linha aqui, ligada ao pino 6, e para cá, nesse circuito, nessas linhas todas, suma, quer dizer que o problema vai estar onde? Concentrado aqui. Ou esse CI, ou algum capacitor ligado na saída, porque a gente sabe que a tensão de bateria, VBAT aqui, ó, ela está ok. Ou seja, essa parte de entrada, que é no pino 5, está ok. Então aqui a gente não tem problema. Então a gente vai ter problema. Ou esse CI entrou em curto somente a parte de saída dele, ligada ao pino 6, ou a gente tem algum capacitor aqui dessa malha, desse circuito aqui do curto. Então é isso que a gente vai procurar. Vamos lá, pessoal. Vou soltar então a bobina L4, tá? Ó, levantei a bobina, ela está fora do circuito e a gente vamos fazer as medições para ver se o curto ficou antes ou depois dela. Pegar na entrada, ou seja, lá para o pino 6, que é o lado de cima aqui, ó. Colocar a ponteira aqui no terra, dissipador, e aqui no pino 6, né, que seria aqui no caso a parte de cima. Ó, não apitou. Então, o curto provavelmente não está ali, né, para lá naquela malha, naquele circuito, naquele CI. Para cá, tem que apitar. Apitou. Então, vamos considerar isso daí. Então, ó, a gente soltou essa bobina aqui, nessa parte. Então, nessa parte aqui, ó, que está ligada ao pino 6 do CI aqui, do U21, está ok. O curto foi embora. Daqui para cá, para esse outro CI, para outro CI, continua. Qual seria, então, a nossa técnica? A gente vai soltar um por um? Poderia ser, tá? Poderia olhar no microscópio para ver se algum deles aparenta, né? Mostra algum chamuscado, alguma coisa, mas no caso aqui eu já verifiquei, não tem, tá? Sai tirando um por um? Poderia ser. E qual a gente poderia começar? Na verdade, tanto faz, né? Como todos estão ligados à mesma linha, qualquer um deles poderia estar em curto. Lembrando que pode ser CI, pode ser algum capacitor ligado nessa linha, nessa malha deles, né? Algum capacitor aqui, eu não sei qual que está ligado nessa linha. Então, ainda assim, seriam bastante componentes para serem testados. Esses componentes, na entrada deles, se a gente for verificar no esquema, eles têm bobinas que estão ligados na parte de entrada. A gente poderia, em vez de soltar o CI, que dá mais trabalho, né, tipo esse aqui, em vez de soltar esse cara, a gente desconectar a bobina que está ligado nele. No caso desse aqui, que é o 10, o 10 tem ligado no pino 1 dele, né, nesta linha, uma bobina chamada FB37, ou seja, é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui, ó, FB37. Não dá para ver muito bem. Ele é a bobina, a gente poderia levantar ele. Vamos fazer isso lá na placa. Vou levantar um dos lados dele. Ó, levantei. Tá desconectada do circuito igual a gente fez com a bobina L4. Eu soltei ele ali, tá? Então a gente vai refazer o teste. Se apitar é porque continua. Ó, continua. Eu vou aqui no pino 1, que é o pino 1 de entrada que estava ao terra desse componente, do 10, ver se o curto sumiu. O curto sumiu, ou seja, o curto-circuito não está nessa malha. Pode estar nessa do U26 ou no U19. Qual o próximo passo? Vamos trabalhar o U26. Vamos lá para o circuito. Aqui em U26, a gente também tem uma bobina
ligada no pino 1 dele, que é a FB43, que é essa daqui. Deixa eu assinalar aí para vocês. É esse componente aqui, ó. Esse cara aqui, ó. FB43. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no circuito lá de baixo. Eu vou isolar FB43, tá bom? Desconectei um lado, levantei a bobina, tá? E vamos repetir o teste com o multímetro. E continua. Aí, agora restou pra gente U19. Vamos lá na placa. O 19 tem uma bobina na entrada dele, FB38. Vamos lá, pessoal. Eu encontrei aqui, ó. Fisicamente, ela não tá próxima aqui de U19. Ela tá próxima daquela que a gente soltou, ó. Tá vendo aqui, ó? FB38 aqui, ó. Tá embaixo daquela que a gente soltou. Fisicamente, ela não tá perto do componente lá. Então, vamos soltar também. Ó, soltei. Se não tiver outro ponto ligado, porque eu só encontrei esses pontos ligados aqui. Se são só esses pontos ligados, pode ser que o curto vá embora. Vamos ver. E para nossa surpresa e desânimo, né? Continua em curto, mas, ou seja, pelo menos a gente descartou que essas malhas aqui não estão ao terra. Então, pessoal, eu tenho que verificar aonde mais essa linha pode estar encadeada, né? Está ligada. Deixa eu fazer isso. Vamos lá, pessoal. Já analisei o esquema elétrico da placa e realmente não vai mais para nenhuma outra linha, tá? Essa linha que a gente tem em curto aí. Então, o problema está em algum lugar relacionado ao quê? Ao capacitor, tá? É algum capacitor que está ligado nessa linha aí, que está fazendo com que o curto não vá embora, tá? Algum capacitor, pode ser algum capacitor desse circuito aí, ó. Algum desses circuitos pode ter capacitor ligado na sua linha de entrada, né? Esse ou esse, porque a gente está vendo daqui para cá. E também esse circuito pode ter algum capacitorzinho em curto, né? Já que a gente descartou que a saída dele não está em curto. Ou esse também, algum capacitor ligado nessa linha de entrada, aqui no caso desse CI pino 1. Já que a gente levantou os pinos, essas bobinas de entrada, FB42 é desse cara, FB43, levantamos essas duas e o curto continua, porém o curto não está na entrada desses caras aqui, a gente meio que descarta ser esses componentes. Bom, pessoal, o defeito vai estar em algum capacitor. Capacitores próximos a esses circuitos, né? Ligados no pino 1. A gente... nenhum capacitor está em curto nessa linha desses três caras, né? Desse e daquele outro lá em cima lá, daquele lá. A gente meio que ficou preso nesses três componentes, né? O 10, o 19 e o 26. Levantamos essas bobinas, vou marcar aqui assim, ó, desconectamos as três, vimos que o curto-circuito daqui na entrada desse cara, esse curto-circuito não tinha mais. Aqui no pino 3 daquele U19 de 3 pinos também não tinha mais. E aqui no pino 1 desse U10 também não tinha mais. Mas daqui para trás tinha, ou seja, a nossa CIS 5V ainda continuava em curto. Mas o curto não está aqui, pessoal. O curto está nesse outro esquema. Deixa eu mostrar. Pessoal, o curto-circuito estava aqui, ó. Percebe aqui comigo, ó. Aqui a gente tem, ó, o mesmo CIS5V que está marcado lá no nosso esquema, só que como fisicamente a gente não atentou para isso daqui, vocês vão ver lá na placa depois, por que a gente não prestou atenção nesse cara bem aqui, ó. Aqui é a mesma linha que está ao terra, né? O CIS5V. Então ela vem aqui, ó, e vai lá para a nossa bobina L4, sendo que a gente levantou essa bobina, né? Ela tá até aqui. A gente testou aqui, ó, nessa parte, no pino 6, e tá ok, não tinha curto, ou seja, a entrada também estava ok. Aqui estava ok e aqui também estava ok, nesse trecho daqui para cá. Então a gente descartou lá o U21, que é aquele DC-DC da placa que a gente viu ali. Porém, próximo dele, ó, daqui até chegar no outro circuito lá, que no caso seria esse circuito aqui, né?
que a gente estava vendo, ó. Ou seja, seria essa parte daqui, né, para cá, tá em curto, né? E a gente ficou vendo os componentes. Porém, esse trecho assinalado, mostrado aqui nesse circuito, deixa eu pegar, essa parte aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui. Essa partezinha aqui, ó, vamos dizer, essa parte aqui, ó, onde a gente tem esses componentes, a gente não colocou atenção nelas. E eu vou mostrar para vocês na placa onde que fica. Fica bem aqui, ó. Deixa eu ver. Bem aqui, ó. Na frente desse capacitor. Tem 3 capacitores aqui, cerâmicos. Deixa eu mostrar lá agora. Voltar para cá. Voltar para cá. Esses 3 capacitores cerâmicos são esses 3 caras aqui, ó. Um deles, ou mais de um, provavelmente um só, está em curto, levando a nossa linha lá em questão, ao terra. Ó, isso aqui é um capacitor eletrolítico. Isso daqui é raridade, tá? Isso aqui é um eletrolítico. É raro você pegar capacitor eletrolítico em curto. Geralmente é esses de... Quando eu falo tântalo, às vezes, eu quero dizer cerâmico, tá? É cerâmico que entra em curto com frequência. Então, algum desses 3 estará em curto, tá? Não sei qual. Pode ser qualquer um desses 3 aí. A gente tem aí, ó, C288, 287, 301. Vamos lá, pessoal. Aqui no microscópio a gente está com aqueles 4 capacitores em foco, tá? Que seriam esses aqui, ó. Esse e esse menor do outro lado ali. Que são os mesmos lá, ó. C288, 287. O problema vai ser um desses 3 em curto. Se a gente pegar, ó, o multímetro, ó, encostando, percebe lá no multímetro, 10 ohms, qualquer um deles, porque eles estão na mesma linha, vai dar a mesma coisa, inclusive o menor ali, inclusive o menorzinho. Então, um deles está em curto. A gente poderia tirar um por um, como são só 3, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar e aplicar fluxo nos 3, só um pouquinho de nada. Bom, pessoal, ó, eu vou pegar a minha fonte de bancada e vou colocar ela para 3,3 volts, que é a tensão que teria que ter naquela linha, e está configurada para me dar até 1 ampere de saída, o que vai me gerar bastante calor. Vou pegar a ponteira preta, vou ligar lá no dissipador, que é um ponto de terra, e a ponteira vermelha da minha placa, melhor dizendo, da minha fonte, a ponteira vermelha eu vou encostar aqui, tá? Ó, aqui na bobina C4, L4, que é a que está em curto, naquela parte que está em curto. Está o terra, seria bem aqui, ó, onde está o multímetro aí, ó, onde está o nosso curto. Vou ligar a fonte, não liguei ainda. No que eu encostar, provavelmente vai consumir o 1 ampere que tem na minha fonte. Isso vai fazer com que o capacitor que tiver em curto aqueça, e ele aquecendo, ele vai derreter essa gota de fluxo que tem em cima dele. Vamos ver, vou encostar. Olha lá. O do meio lá, ó, tá fervendo ali, ó. Dá pra ver, né? Acho que ficou bem claro aí. Foi ele que derreteu. Então é ele que tá aquecendo. Provavelmente é ele o responsável pelo curto-circuito. Pra vocês verem, né? Que um componentezinho, deixa eu tirar ele fora, vou levantar. Vamos ver, quero levantar ele. Já arranquei, tá? Só tô dando uma ajeitada aqui nos contatos. Tirei ele fora, né? Dá pra ver aí que ele já não tá mais aqui, cadê aqui? Ele já não tá mais lá, ele tá fora. Então, o curto-circuito tem que ir embora. Aonde, né? Aqui, por exemplo, ó, nesse cara, né? Vamos pegar esse como referência. O curto-circuito foi embora. Tô aqui com a ponteira negativa no terra, no dissipador, e tô lá na bobina, ó. Ela só dá um bipzinho e para, ó. O curto-circuito foi embora. Aonde a gente tinha curto-circuito, ó, todo lugar que tiver lá ligado nessa linha foi embora. Ou seja, a gente achou o curto-circuito. Deu trabalho, mas achamos. Será que a placa vai funcionar agora? Provavelmente sim, tá? O que eu vou fazer? Eu vou voltar essa bobina que eu tirei fora. Vou deixar sem aquele capacitor no momento, que ele não vai impedir da placa ligar se ela tiver ok, tá? Mas depois eu providencio um lado, mesmo valor para pôr. Vou voltar aquelas outras bobinas que a gente soltou aqui para
né, para fazer os testes e já volto para a gente confirmar. Vamos lá, pessoal. Tô só voltando as bobinas que eu levantei aqui para poder testar, soldar direito aqui. E vamos em tempo real, vamos pegar aqui uma bateria de testes, uma barra de botões. Vamos plugar aqui. Se tiver tudo certo, mas nada errado, tem que ligar. Opa, ligou. Apertando o Bluetooth. E tudo funcionando. Ou seja, restaurado o funcionamento da placa, né? Até aqui. Depois a gente testa a carga e o resto, que não é foco desse vídeo. Mas vocês viram, pessoal? Voltar. Então vocês viram aí que não é fácil, né? Quando a gente tem o tal do curto-circuito encadeado, né? Esse daqui não foi bem o encadeamento. Nos outros cursos lá, nos outros vídeos, a gente mostra com... primeiro na teoria, depois tem outro vídeo lá que é na prática, com defeito real e defeito simulado, enfim. Tem vários vídeos aí que explicam. Mas esse aqui é um tipo de defeito muito comum de acontecer, entendeu? Você pegar uma linha em curto e ter dificuldade em achar, porque são muitos componentes envolvidos. Óbvio, o vídeo ficou grande, por quê? Tem que filmar, parar, fazer, falar, explicar, abre aqui e tal. É um vídeo de instrução. Mas na prática, se você for, né, pegando o jeito, você vai... Rapidão você isola as linhas que estão em curto. Rapidão você vai fechando cada vez mais o foco, né, onde vai estar o defeito. Foi válido, pelo menos virou um vídeo de instrução. Aí você vai focando de maneira bem mais rápida e chegando na solução, tá? Um material muito bom para esse caso aqui seria o quê? A câmera térmica. Porém, uma câmera térmica, vamos dizer, que seja boa para uso, porque são caras, né? Primeiro, você não tem um ferro de solda ok, você vai investir numa câmera térmica ou no ferro de solda que você usa todo dia na bancada? O ferro de solda, porque na falta da câmera térmica, você tem essas opções de usar breu, de usar fluxo, mas o que você tem, a ferramenta melhor que você tem para usar é seu cérebro, né? Quanto mais afiado você estiver, você vai precisar menos da câmera térmica, menos de passar fluxo. Só no seguir o esquema aqui, você bate o ponto, opa, aqui não é, aqui não é, aqui não é. Ah, tá aqui, peraí, tá por aqui. Pum. Ah, vou usar o fluxo agora. Ah, usa o fluxo. Como eu fiz aqui. Ah, tem um congelante. Ah, é caro. Meu, chutar aí R$40 uma lata de congelante que você vai usar uma vez ou outra. É caro? Não é caro. Quanto que é uma câmera térmica? Boa. 1.500 para lá. Hoje abaixou bastante. Antigamente, a que eu queria comprar era 9.000. Por isso que eu não comprei. Não vou pagar 9.000 numa coisa que eu posso me virar, né? Investindo em um ferro de solda melhor, um soprador de ar melhor, enfim, um multímetro melhor, uma fonte melhor, né? A gente tem que saber usar a cabeça. Porque, como eu disse, a melhor ferramenta que a gente tem. Tá bom, galera? Valeu, desculpa, cansei, hein? Foi uma batalha gravar esse vídeo, mas deu bom. Valeu, fui, tchau.